paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, baseada na revista do Ministério de Madureira. É uma alegria ter você aqui conosco, mais uma vez, se preparando para mergulhar na palavra do nosso Deus. Hoje vamos estudar a lição 8, com um tema essencial para a vida cristã. A fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Prepare a sua Bíblia, o seu coração e venha comigo aprender mais da palavra de Deus. Vamos dar início, aí na nossa introdução. Pega a sua revista. Na nossa introdução nós vamos começar entendendo o fundamento da mordomia cristã. A Bíblia afirma que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, como está lá no Salmo 24:1. O verbo hebraico raiá, no verso, traduzido como pertence, indica uma posse contínua, reforçando que Deus não apenas criou todas as coisas, mas as mantém sob o seu domínio soberano. E isso nos ensina que nada do que temos nos pertence de fato. Somos apenas oikonômio, administradores daquilo que Deus nos confiou, como está lá em 1 Pedro 4:10. E isso inclui não só nossos bens materiais, mas também os dons, os talentos, o nosso tempo, a nossa família e também a nossa saúde. Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver com responsabilidade, conscientes de que prestaremos contas a Deus por tudo o que fizermos com o que Ele colocou em nossas mãos, como está lá em Romanos capítulo 14, versículo de número 12. Diante disso, vamos refletir, vamos nos perguntar: será que nós temos vivido com a consciência de que tudo o que possuímos, ou de tudo aquilo que nos pertence, de fato, realmente pertence a Deus, e que um dia nós iremos prestar contas a Ele? Vamos avançar. O tópico primeiro, o princípio da mordomia. Em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, Jesus ele nos apresenta a parábola do administrador infiel. O contexto imediato visa advertir os fariseus, amantes do dinheiro. O termo mamon, do aramaico mamona, riqueza ou bens materiais, é personificado como um senhor rival. O versículo-chave é Lucas, no capítulo 16, verso 13, que diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus emprega um paralelismo antitético para mostrar que a lealdade a Deus exige totalidade. A mordomia, portanto, exige sabedoria espiritual, discernimento e fidelidade, pois somos servos sob autoridade, como está lá em Mateus capítulo 25. Diante disso, nós temos servido a Deus com os nossos recursos, ou nós temos deixado que os bens nos governe, ou dite as nossas escolhas? Como nós temos aí lidado com essas coisas? Vamos avançar. Tópico 1.1, o conceito de mordomia. A palavra grega oikonomia, de oikos, casa, e nomos, lei, implica a ideia de uma administração ordenada da casa de Deus. Em Efésios 3, Paulo aplica o termo à dispensação
da graça, mostrando que o próprio Evangelho é confiado à administração dos crentes. Em 1 Coríntios 4:2, a expressão "se ache fiel", pistos euretenai, indica que a fidelidade será demonstrada publicamente no juízo. Somos despenseiros da graça, dos bens e do tempo, como está lá em 1 Pedro 4:10. Você tem administrado bem os recursos espirituais e materiais que Deus confiou a você? Uma pergunta para nós refletirmos, né? Para nós trazermos aí para a nossa sala, para a nossa classe, colocar ali para os nossos alunos, né? Refletir acerca desse tema. Vamos avançar. 1.2. Você é um mordomo fiel? Né? Olha a pergunta, né? A fidelidade do grego, né, pistis, envolve confiança, lealdade e compromisso. Ser um mordomo fiel é reconhecer a autoridade do dono e agir conforme a sua vontade. O comentarista Norman Champlin, ele comenta que ser mordomo é agir sob mandato divino com prestação de contas. Prestação de contas garantida. O mordomo que age como dono demonstra rebelião contra o verdadeiro Senhor. Né? Veja só que interessante essa abordagem do Champlin. Né? E para nós refletirmos, a sua forma de lidar com os seus bens e responsabilidades reflete fidelidade ao Senhor? Será que nós demonstramos nossa fidelidade, né, diante daquilo que nós administramos? Será que nós demonstramos fidelidade ao verdadeiro Senhor? Né? O tópico 1.3, administrando os bens recebidos. Na parábola, o mordomo foi acusado de desperdiçar os bens, termo que sugere um esbanjamento. A palavra que é usada ali para desperdiçar, né, sugere um certo esbanjamento, né? E isso contrasta com a expectativa divina, né, de prudência, de domínio próprio. Deus, ele espera que nós não apenas, né, ele não espera apenas fidelidade, mas ele também espera de nós diligência, responsabilidade e integridade, como está lá em Provérbios 27. Você tem sido cuidadoso e honesto na forma como lida com o que Deus colocou sob os seus cuidados? Tópico 2. O pai zeloso. Deus é um pai amoroso, mas também justo. O texto de Lucas 12, a partir do versículo 42, mostra o contraste entre o servo fiel e o infiel. A palavra servo ali é doulos, o que implica submissão total. A prestação de contas aparece em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. A mordomia é um teste de confiança e amor. Você tem reconhecido a bondade de Deus em sua vida e correspondido com zelo na administração do que ele lhe confiou? Tópico 2.1. O caráter do mordomo fiel. Lucas 16:10 afirma que a fidelidade no pouco revela fidelidade no muito. Isso está em consonância com Mateus 25:21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A integridade se constrói nas pequenas escolhas. A mordomia é campo de prova do coração, como está lá em Deuteronômio 8:2. Uma questão para nós refletirmos, né? O que sua administração dos bens revela sobre o seu caráter cristão? Será que você já parou para pensar nisso? Será que nós paramos para pensar nisso? Né?
como a nossa administração dos nossos bens, né, daquilo que Deus nos deu, será que essa forma de administrar revela o nosso caráter cristão? Tópico 2.2, os mordomos do Senhor. Honrar o Senhor com os bens, como está lá em Provérbios 3:9, é parte da adoração. O ato de administrar bem não é apenas ético, mas também cultico. É uma forma de glorificar a Deus, doxazo, glorificar a Deus, doxazo. Em 2 Coríntios 9, do 11 ao 13, Paulo mostra que a generosidade dos crentes produz muitas ações de graças a Deus. A sua vida tem glorificado a Deus na forma como você cuida das suas finanças, família e recursos? 2.3. O que você tem nas mãos hoje? A declaração de Paulo em 1 Timóteo 6,7 é uma alusão ao ciclo da existência humana. Entramos e saímos sem bens. A mordomia é, portanto, uma administração temporária. A palavra grega para nada, oden, enfatiza a total ausência de posse. Tudo que temos é provisório e visa o bem comum e a glória de Deus. Você tem valorizado e cuidado do que Deus lhe deu como um mordomo, que sabe que tudo é passageiro? Será que nós temos tido esse entendimento, né? Tópico de número 3, sejamos mordomos fiéis. A infidelidade do mordomo o levou à destruição, ser tirado, né? Jesus nos lembra que nossa administração será julgada, né? A forma como nós administramos, a forma como nós lidamos com o recurso que nós temos, né? Nós seremos julgados, né? Fidelidade não é apenas uma virtude ética, mas um fruto do Espírito, né? Como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você tem sido fiel em tudo que Deus colocou sob sua responsabilidade? Ponto 1. Mordomia e caráter íntegro. Integridade significa tamim, né, no hebraico, e teleios no grego, é um traço central do caráter de Deus. O cristão íntegro não negocia princípios. Vou repetir. O cristão íntegro, ele não negocia princípios. Daniel foi exaltado por sua fidelidade, mesmo em um ambiente hostil. Como está lá em Daniel 6. A mordomia íntegra recusa a corrupção, o desperdício e a manipulação. Vamos trazer uma reflexão para a nossa sala de aula, né? Coloque isso diante da sua classe, né? Faça uma dinâmica, faça uma reflexão, né? Para uma interação melhor da sua aula. Sua forma de administrar os recursos tem sido marcada pela integridade ou pela esperteza do mundo, né? Como nós temos lidado com isso, né? 3.2. O mordomo fiel. Como vimos, a mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia nos apresenta Eliezer, mordomo de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, como um exemplo notável. Ele administrava todos os bens do seu senhor e foi incumbido da missão de encontrar uma esposa para Isaac. Está lá em Gênesis 24. Eliezer foi fiel porque conhecia e obedecia ao seu senhor. De igual forma, o mordomo de Cristo, ele precisa conhecer bem seu Senhor para obedecê-lo e ser aprovado, como está lá em Mateus 25. Uma citação do bispo Samuel Ferreira nos traz uma clareza. Alguns seres humanos são capazes de fazer qualquer coisa escusa para se beneficiar. Um líder honesto entre uma pessoa e outra
está se tornando cada vez mais raro. A desonestidade na utilização do dinheiro é uma evidência segura de um coração que não é reto diante de Deus. Mas finalizarmos essa abordagem, você conhece bem o seu Senhor a ponto de obedecê-lo fielmente como um mordomo? Uma pergunta muito interessante, muito relevante para nós colocarmos aí diante da nossa classe. Caminhando para o final, né? Tópico 3.3, administrando com honestidade. O cristão é aprovado conforme a forma como administra os bens que o Senhor lhe confiou. Em um mundo marcado pelo materialismo, nós somos chamados a viver um estilo de vida que agrada a Deus. Onde não há honestidade na mordomia, não há manifestação da graça divina. Uma citação muito interessante do bispo Abner diz assim, abre aspas, se colocarmos nosso amor nas coisas deste mundo, certamente iremos entristecer ao Senhor, pois o seu desejo é que apenas administremos os bens que Ele nos dá nesta terra. Sigamos obedecendo e andando com o Senhor, oferecendo com alegria, pois Ele deseja cumprir sua promessa em nós, fazendo com que os celeiros se encham de cereais e nossos tonéis transbordem de vinho abundante, como está lá em Provérbios 3:9. Fecha aspas. Uma pergunta para nós refletirmos: a sua mordomia tem sido marcada pela honestidade diante de Deus e dos homens? Será que a forma como que nós administramos os bens, os nossos recursos, aquilo que está em nossos cuidados, né, é marcado pela honestidade diante de Deus e também dos homens? Caminhando para a nossa conclusão, né, devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e as qualidades que se exigem do mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor e em sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo para que em tudo Deus seja por nós glorificado. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 10 e 1 Pedro no capítulo de número 4. Uma pergunta final para nós refletirmos: você está pronto para prestar contas a Deus pela forma como tem vivido e administrado tudo o que Ele confiou a você? E diante dessa exposição, né, eu vou ficando por aqui. Espero que de alguma forma tenha contribuído para a sua aula, para a preparação da sua aula, né, para a edificação, né, do corpo de Cristo. E se esta pré-aula ela edificou a sua vida de alguma forma, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que mais falou com você nesta lição. Compartilhe com sua classe, com seus amigos, né, com irmãos em Cristo. Deus te abençoe e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A palavra que transforma.